a Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2023, em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, solicitada pela Secretaria de Finanças do município de Osasco, conforme ofício número 202403024782 de 2024, de 23 de fevereiro do mesmo ano. Quero agradecer ao nobre vereador Julião, e nosso vice-presidente aqui da Câmara, para secretariar os trabalhos. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br, e também estará disponível no YouTube. Os participantes, munícipes e todos que estão nos acompanhando poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública pelo site da Câmara, através do banner que está disponível no endereço www.osasco.sp.leg.br e de forma presencial, mediante preenchimento de formulário próprio, que será disponibilizado pela assessoria em momento oportuno. Eu quero agradecer a presença do nosso secretário de Finanças aqui do município de Osasco, Bruno Mancini. Agradecer também ao Alexandro Cruz da Silva, que é o chefe de divisão de informações gerenciais contábeis, e também agradecer ao nosso vereador e líder dessa casa, Délbio Teruel. Eu solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes desta audiência pública. Boa noite a todos. Quero saudar aqui o nobre vereador Délbio Teruel, Bruno Mancini, que é secretário de Finanças, o Alexandro, a presidente desta audiência pública, nobre vereadora Elza Oliveira. Quero anunciar aqui a Luciana Cristina Gasparini, que é diretora do Departamento de Execução de Orçamentos, a Bianca Kelly de Jesus, que é chefe de divisão lá na Secretaria de Finanças, Daniela Andrade, diretora de Dívidas Públicas da Secretaria de Finanças, Fernando Mariano da Rocha, diretor de Contadoria, Secretaria de Finanças, o Sérgio Francisco Dias, chefe de divisão orçamentária da Secretaria de Finanças. Foram essas pessoas inscritas aqui. Muito obrigada, Julião. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: eu, Elza Oliveira, como presidente, vereador Fábio Chirinhã, como relator, vereador Ralph Silva, membro, vereador Julião, que está secretariando como membro, e Juliana Gomes Curvelo, Juliana Dativoz, também como membro. Eu solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores. O nobre vereador Délbio Teruel, eu aqui na secretaria, e a nobre vereadora Elza Oliveira na presidência. Muito obrigada. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 1 de 2024 da Comissão de Economia e Finanças e ofícios de justificativa de ausência dos vereadores. Ofício de número 1 de 2024, Osasco, dia 27 de fevereiro de 2024, ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, informa a Vossa Excelência que esta comissão deliberou sobre a realização de audiência pública com a finalidade de debater a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023, a ser realizado no dia 29 de fevereiro de 2024,
às 18 horas. Dessa forma, solicita a Vossa Excelência autorização para que referida audiência seja realizada no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização deste evento. Oportunamente, solicita a Vossa Excelência seja expedido ofício ao chefe do Poder Executivo para participar da referida audiência. Respeitosamente, Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Temos mais aqui um ofício de número 11 de 2024, Osasco, dia 29 de fevereiro de 2024, justificativa de ausência da audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2023, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos já assumidos anteriores. Respeitosamente, Ana Paula Rossi, vereadora. Ofício de número 9 de 2024, Osasco, dia 28 de fevereiro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, Carmônio Bastos. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo, venho através desse expediente justificar a minha ausência na audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças, referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2023, por motivos de agenda externa, sendo o que seja apresentado aqui, renova a expressão de elevada estima e consideração. Michel Figueiredo, vereador. Nobre presidente, foram esses ofícios a ser lidos. Agradeço muito ao nobre vereador Julião, nosso vice-presidente aqui na Câmara, que está secretariando essa audiência pública. Eu convido agora o senhor Bruno Mancini, nosso secretário de Finanças, para que use a tribuna ou fale do seu espaço. O teu tempo é 20 minutos, são 20 minutos, mas também pode ficar à vontade. Boa noite, vereadora Elza, minha presidente favorita aqui nessa casa. Eu fico muito honrado sempre de estar aqui na Casa do Povo e agradecer, de fato, sempre a recepção calorosa que eu tenho, muito respeitosa sempre, claro, dos vereadores, e especialmente em seu nome, valorizar as vereadoras mulheres guerreiras, batalhadoras aqui nesse plenário, que estavam até agora há pouco, né? A gente atrasou um pouquinho a nossa audiência, porque os vereadores estavam aqui discutindo inúmeros projetos que são de muita relevância para a nossa cidade. E a Elza teve a felicidade de poder praticamente encerrar a última sessão falando sobre a entrega do Lar Cora Coralina, né? Da reforma do Lar Cora Coralina. Quem não teve a chance de conhecer, esse é um espaço assim que é encantador, né? E que, se puder passar uma tarde lá ouvindo as histórias, conversando com as pessoas, é de uma riqueza fenomenal e que faz com que a gente lembre de onde a gente veio. Porque se a gente não sabe de onde a gente veio, pouco importa para onde a gente quer chegar. Então, muito importante esse reconhecimento e um trabalho de muito tempo da vereadora Elza, ainda enquanto estava no Executivo, no governo, como secretária de Assistência Social e mesmo antes, né, como chefe de gabinete do prefeito, teve uma atuação importante para a gente conseguir os recursos para conseguir concretizar essa obra. Então, fico muito feliz de poder ter feito parte dessa história. Eu tenho na Elza uma amiga, uma pessoa muito querida, na qual eu olho para esse nosso passado juntos e percebo o quanto de coisas ultra relevantes a gente fez para essa cidade. Eu agradeço muito estar batalhando junto do seu ladinho e junto com o nosso prefeito Rogério Lins, que tem também se esforçado muito para conseguir entregar políticas e serviços públicos de qualidade. Então, muito obrigado, Elza, de
combater o bom combate comigo e com todos os meus colegas lá na prefeitura, e com o nosso líder do governo, Delbo Teruel, né, já um baluarte dessa casa, que aguerridamente defende os interesses do povo. É o líder do governo, mas pode ser considerado o líder do povo de Osasco, viu, Delbo? Obrigado pela força na hora de defender os projetos de interesse do governo, e a gente está junto para o que precisar também. Hoje está uma mesa só de corintianos, eu fico feliz, fico à vontade aqui, da gente conseguir fazer uma audiência de prestação de contas com todos os amantes do time do povo. Delbo, já um histórico torcedor e membro da Gaviões da Fiel, talvez o que mais valioso tem aqui nessa casa, né, Delbo? E o Julião, meu grande amigo também, socialista, meu amigo socialista, Julião, que vai ter um evento sábado aqui, né, Julião, no seu partido. Cumprimentá-lo de sempre trazer esse refresco sobre pautas progressistas, entendendo que a gente precisa olhar para as pessoas e que é para elas que a gente trabalha. Então, eu fico muito feliz aqui. Eu vou compartilhar os meus 20 minutos com o Alex, né? E, em nome dele, eu queria cumprimentar toda a nossa equipe que está aqui, a equipe da Câmara, que é quem segura o piano, né? No final das contas, a gente está aqui aparecendo, botando a cara, mas quem dá o duro mesmo para que esses números que a gente se orgulha tanto de apresentar aqui, essa equipe, né? E, em nome do Alex, eu quero agradecer a todos, né? Especialmente hoje a Karine, que estava vindo para cá e teve a notícia da perda de um primo, que mora no interior do Ceará. Então, quero manifestar nossas condolências a ela e a toda a família, e estender nosso abraço também a toda a nossa equipe, para que a gente consiga demonstrar os números, né, com transparência, com objetividade, né, e poder colher também as recomendações e apreciações dessa Câmara. A gente está sempre disposto a fazer esse debate, essa discussão, porque é aqui que as coisas de fato acontecem, né? Eu fico até um pouco sentido quando eu escuto você falando, Elza, que em alguns momentos vai numa inauguração, o governo às vezes não dá espaço para os vereadores, porque a Câmara participa das coisas. É o contrário. Eu queria dizer que é o contrário. O Executivo é que participa. Quem determina o que vai acontecer de fato na cidade é a Câmara de Vereadores, é a casa do povo, os representantes do povo estão aqui, né? Não é porque lá no Executivo se elege um só que ele é mais representante do que o povo. Com todo o carinho, amor e respeito que eu tenho pelo nosso prefeito, os representantes do povo estão nessa casa, então ela precisa ser e deve ser muito valorizada e reconhecida. Eu tenho certeza que, de minha parte, vocês sempre vão ter toda a gratidão e reconhecimento pelo trabalho. Obrigado mesmo por todo o apoio de sempre. Alex, se você puder ir lá para mostrar os números maravilhosos que a gente tem aqui para discutir, depois a gente abre para o debate. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, Bruno Mancini, nosso secretário de Finanças. Obrigada pelo carinho, pela consideração e respeito de sempre. É recíproco. A gente tem uma história de muito trabalho lá em 2017, né, Bruno? E que se estende até hoje, graças a Deus. Bom, eu convido, então, o Alexandro Cruz da Silva para que faça uso da palavra. A tribuna está à sua inteira disposição. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos presentes aqui, todos que nos assistem na TV Câmara. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o fechamento do terceiro quadrimestre, prestação de contas do terceiro quadrimestre, a avaliação das metas do terceiro quadrimestre. Aqui, ó. Para frente, para trás. Ok. Bom. Alô. Oi. Vamos dar início, então. Primeiro, vou falar um pouquinho do objetivo da nossa audiência, que é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023, ou seja, referente a setembro a dezembro de 2023.
Um pouquinho da nossa legislação, nossa base legal para a audiência, que é em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da LRF e o parágrafo 1º do artigo 1º da LRF. Metas fiscais. As metas fiscais, elas estão estabelecidas na nossa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aqui um pouco dos pontos que a gente vai falar, que são as metas que estão lá. Receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal, dívida consolidada líquida. Na receita, receita pública. Receita pública é o dinheiro que o governo dispõe para manter sua estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade, como hospitais, escolas, iluminação e saneamento, etc. Lá no artigo 11 da Lei de Orçamento, na Lei 4.320, ele distingue, categoriza a receita em duas classes, a receita corrente e receita de capital. Receita corrente, basicamente, é a receita de tributos, taxas, contribuições e serviços, e transferências constitucionais. Já a capital, operação de crédito e alienação de bens. Aqui nesse quadro, a gente demonstra a receita consolidada da administração direta e indireta, prefeitura, IPMO e FITO, onde a gente demonstra ali a previsão atual, que é a nossa previsão para o exercício que foi para o exercício de 2023, versus o arrecadado no exercício de 2023. A gente arrecadou em receita corrente 4.812.922.173. A gente previu 4.812.922. Arrecadamos 4.274.202.449, o que representa 89% da nossa previsão. De capital, a gente previu R$ 113.163.768 e arrecadamos R$ 49.041.654, representa 43% de capital. No nosso total, a gente arrecadou 88% do previsto. Aqui a gente tem um comparativo do terceiro quadrimestre de 2022 com o terceiro quadrimestre de 2023. É um comparativo da nossa evolução da nossa receita. Ali na primeira linha a gente consegue ver que o nosso imposto de renda, retido na fonte, ele teve uma variação crescente de 32%, de 139 milhões no terceiro quadrimestre de 2022 contra 205 milhões no terceiro quadrimestre de 2023. No IPTU, obtivemos 6% de crescimento, no ITBI, 24%, no ISS, 1%, na cota-parte da FPM, 2%, no ICMS, uma queda de 5%, no IPVA, 17%, no IPI, uma queda de 10%, e as demais receitas, menos 1%. A receita de capital, uma queda de 27%, o que totalizou, no geral, 3% de variação na nossa evolução, do mesmo período de 22 e 23. Despesa pública. A despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. Também lá na nossa lei de orçamento, na 4.320, no artigo 12, ele categoriza a despesa em duas categorias, em duas categorias econômicas, assim como na receita. Despesa corrente e despesa de capital. A corrente, em sua maioria, são despesas contínuas. Ali a gente deixou como exemplo a energia elétrica, mas a gente tem N exemplos de despesas correntes. De capital, a gente tem imobiliário em geral, obras em andamento, amortização de dívidas, entre outros. Na despesa, a gente também tem um quadro comparativo, aí a gente falando da dotação atual, ou seja, o orçamento autorizado por lei, lá basicamente na nossa LOA, mas as alterações orçamentárias de incremento. A gente tem de despesa corrente 4.457.786.854, versus o nosso liquidado, que foi 3.843.752.41, o que representa 86% de liquidado da nossa dotação. De capital, a gente tem 602.331.364, que foi o orçado lá, versus o liquidado de 365.857.047, que representa 61%. Do nosso orçamento como um todo de 2023, a gente liquidou 83%.
Aqui a gente tem um resultado orçamentário com base na nossa receita realizada. Então, a gente realizou 4.323.244.103 e empenhada. Aí a gente tem a nossa despesa. Empenhada, 4.463.105.957. Liquidado, 4.209.609.088 reais. Pago, 4.030.312.144. Nosso resultado orçamentário no empenhado ficou em menos 139.861.854, que representa menos 3,24%. O nosso liquidado ficou em 113.635.015, que representa 2,63% sobre a nossa receita realizada. E 292 milhões, nosso resultado orçamentário do pago, 292.931.959 reais, que representa 6,78%. Nosso resultado primário, vou falar um pouquinho do resultado primário. E o que seria o resultado primário? A diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Receita primária é a receita orçamentária total, excluídas as operações financeiras, alienações de bens e operações de crédito. Despesas primária, despesa orçamentária total, excluídos os juros, encargos financeiros e amortização de dívidas. Nosso resultado primário, nesse terceiro quadrimestre de 2023, nossa meta lá na LDO era de R$ 61.848.711 reais. O nosso realizado no terceiro quadrimestre ficou em R$ 218.533.963 reais. Agora, do resultado nominal, a Dani que vai falar, chefe, Daniela. Obrigado. Obrigada, Alexandro, pela sua explicação. Nós convidamos a Daniela Andrade para que faça uso da palavra. A tribuna está em sua inteira disposição. Obrigada. Aqui, cima e embaixo, é isso? Cima e embaixo. Passa e volta. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade na apresentação. Tá ligado? Vocês estão ouvindo? Então, tá. Eu vou dar continuidade na apresentação, na quarta meta, referente ao resultado nominal. Ele consiste na diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida de um período em relação ao período anterior. Em 31/12 de 2022, nós chegamos na ordem de 665 milhões. Em 31/12 de 2023, na ordem de 931 milhões. Então, a nossa dívida consolidada líquida resultou no resultado nominal no quadrimestre em uma diferença de 265 milhões. A nossa meta da LDO, ela previu que nós aumentaria a nossa dívida em 132 milhões. E esse indicador, ele consiste em a dívida pública, se ela está aumentando ou diminuindo. Nesse caso, ela houve um acréscimo na dívida. E aí, aqui no próximo slide, eu vou mostrar para vocês os fatores que levaram a isso. A dívida consolidada, eu trouxe um quadrinho já mais para explicar o que consta, né, a dívida consolidada. O que engloba nela. A dívida consolidada, ela soma a dívida mobiliária do município, dívida contratuais, que são os empréstimos, que hoje nós temos tanto com o BNDES, Desenvolve, Banco do Brasil, e parcelamentos de renegociações de dívidas, que consiste junto com a PGFN e Receita Federal. Precatórios posteriores a 2000, vencidos e não pagos, e outras dívidas que o município não possui. Consta as deduções, que são a disponibilidade de caixa, menos os restos a pagar processados, que são nossas despesas liquidadas, depósitos restituíveis e valores vinculados, que são nossas consignações, e demais haveres financeiros, que consistem nas contas judiciais a poder do Tribunal de Justiça. Então, o fator que implicou na nossa dívida consolidada líquida ser maior foi a nossa disponibilidade de caixa.
Porque, na verdade, se a gente for ver a nossa dívida consolidada no seu montante, ela foi em torno de 1.139, onde ela teve uma redução, a gente amortizou nossa dívida em 142 milhões, no exercício de 2023. A próxima meta, a quinta meta, a dívida consolidada líquida, é a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros, conforme o artigo 3º da Resolução de número 40, de 2001, do Senado Federal. Aqui nós trazemos o terceiro quadrimestre, no referente a 2023, e os seus 2 exercícios anteriores. A dívida consolidada líquida em 2023 ficou em ordem de 931 milhões, contra a receita corrente líquida em torno de 4 bilhões e 55 milhões. Entre a despesa corrente líquida sobre a RCL, nós ficamos com um percentual de comprometimento de 22,96%. 22,96%, onde o nosso limite de alerta corresponde a 108% da nossa RCL, o que seria 4.382. Agora, os resultados do terceiro quadrimestre de 2023, referente à LRF. Receita corrente líquida, conforme o artigo 2º, inciso 4º da LRF. A apuração da RCL é servir de parâmetros para os limites da despesa com pessoal, despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da federação. Os limites foram estabelecidos, em parte, pela LRF e, em parte, por resoluções do Senado Federal. Aqui nós trazemos o exercício de 2023 e os 2 anteriores, onde a nossa RCL ficou em ordem de 4 bi e 57 milhões. Correspondeu a um aumento de 9% referente a 2022. Trazemos a despesa com pessoal, conforme o artigo 20 da LRF. Terceiro quadrimestre de 2023, a despesa com pessoal fechou no valor em ordem de 1 bi 608 milhões, receita corrente líquida 4 bi 55 milhões. Entre a receita corrente líquida sobre a RCL, fechamos no valor do percentual de 39,68%. O limite de alerta corresponde a 48,60% e o limite prudencial 51,30%. Trazemos a evolução comparativa do mesmo período de 2023 com os 2 últimos exercícios, 22 e 21. E é com satisfação que eu termino a apresentação com uma frase de Robert Collier, onde o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Obrigada. Eu posso só uma questão de ordem, presidente? Não dá orgulho demais de saber que são essas pessoas que estão cuidando das finanças da nossa cidade? Eu estou lá só para assinar os cheques, eles é quem cuidam de tudo isso. Assim, eu acho que é importante da gente traduzir algumas coisas do porquê que a gente tem esses números, né? E por que eles são importantes de serem apresentados e discutidos. Porque é responsabilidade do gestor, né, de nós que estamos à frente das finanças públicas, né, dos negócios públicos, garantirmos a estabilidade econômica e social da cidade. Então, o que as leis de responsabilidade fiscal apontam? Você tem que manter o equilíbrio. Você precisa estabelecer as metas de arrecadação e de despesa, e caso você não arrecade, você tem que gastar menos. E a gente conseguiu fazer isso, fizemos resultado primário positivo, né, em despesas liquidadas e pagas. Para você ter uma ideia, o resultado negativo de déficit em relação ao empenhado, de comprometer esses recursos além do que arrecadou naquele ano fiscal, né, de 2023, é de menos de 3%, e especialmente em relação àquilo que está contratado, né? Não foi entregue, né? Então, a gente não teve nada que foi entregue, medido, liquidado, que não foi pago, né, dentro do ano
abaixo, claro, das receitas que a gente tem. E aí é um alerta para a gente entender que, apesar de toda a mudança, né, da dinâmica econômica do país e tudo mais, a gente conseguiu manter um ritmo positivo de arrecadação daquilo que é esforço municipal, sem aumentar impostos, pelo contrário, reduzindo, né? Eu quero lembrá-los aqui, né, com toda a licença que eu vou pedir aqui, inclusive agradecendo pela aprovação no ano passado de um projeto de lei que promoveu uma revolução do ponto de vista econômico da nossa cidade. Isso talvez tenha sido pouco explorado em termos de comunicação, mas nós injetamos, né, no ano passado, mais de 700 milhões de reais na economia da cidade, a partir do projeto de anistia que perdoou, né, como uma medida histórica, né, inédita, as dívidas que eram muito antigas, não tanto quanto o nosso vereador Delbo Teruel, mas quase lá, que tinham mais de 15 anos e que eram até 20 mil reais na origem. Então, era uma dívida que não era uma dívida expressiva, não era fruto de maus pagadores, eram aqueles cidadãos que, se esforçando, não conseguiram ainda pagar os impostos, mas que, atualmente, depois de atualizadas, essas dívidas podiam passar até de 400 mil reais em alguns casos. Então, a gente perdoou todas essas dívidas, isso significou um perdão de mais de 700 milhões de reais, 300 mil dívidas foram perdoadas ao todo, e isso, se vocês puderem se atentar depois aos números, refletem diretamente na nossa arrecadação, do ponto de vista positivo, porque a gente liberou que os imóveis pudessem ser negociados. Então, a nossa arrecadação de TBI, que é o imposto que transmite, né, a partir da transmissão de bens, né, na comercialização, cresceu acima do que a gente esperava, justamente por isso. Porque a gente deu autonomia para essas famílias que estavam com os imóveis bloqueados por conta disso, para poder desenvolver a cidade e aí sim, claro, dar mais segurança, conforto para a cidade. Então, você vê que às vezes não é sobre aumentar a carga tributária, não é sobre aumentar os impostos, mas sim sobre tentar encontrar meios de dar inteligência fiscal para isso e, claro, trabalhar para gastar melhor, né? Isso é uma coisa que a gente não pode desistir de perseguir sempre, olhar para a qualidade do gasto para entender que cada real que a gente investe é a transformação da cidade que está em jogo. Então, quando a gente coloca recursos lá no Cora Coralina e atende melhor aqueles idosos, a gente está cuidando de quem fez essa cidade estar onde está até hoje e que pode chegar muito longe. Então, é um alerta que eu faço para olhar para os números, sim, esses números são positivos e nos dão orgulho, né? A gente vem aqui de cabeça erguida. Eu até estava brincando, né? Falei assim, eu pintei o cabelo para vir aqui, não era para despistar dos números que estão ruins, não, os números estão ótimos. Mas é importante a gente lembrar o que está por trás desses números, né? Que está entrega de política e serviço público de muita qualidade para a nossa cidade, que a gente precisa perseguir para que cada vez melhore. Então, eu fico feliz de trazer aqui, abrir para a nossa discussão. Sei que são questões muito técnicas que a gente pode esclarecer, e a gente está se esforçando agora para começar a trabalhar até nas nossas redes sociais, para conseguir explicar melhor para as pessoas, porque isso é da conta delas, sim, né? Às vezes as pessoas vão deixando isso para lá porque não se importam tanto com isso, mas a gente se importa que elas se importem, sabe? Então, vamos trabalhar juntos aqui com a Comissão de Economia e Finanças, com a Câmara. Eu vi que vocês estavam Câmara no Bairro, né, essa semana. Então, um trabalho importante da gente conseguir disseminar essas informações e poder compartilhar com a cidade aquilo que lhe é direito, né? Então, queria agradecer mais uma vez e a gente poder debater esses números hoje e quantas mais vezes forem possíveis. Obrigada, Bruno. Eu quero aproveitar também, Bruno, agradecer a maneira com que as apresentações têm sido feitas aqui, né? Já faço parte da Comissão de Economia e Finanças há um bom tempo, e comparando uma apresentação com a outra, e no decorrer dos anos, né, como vocês têm mudado também a linguagem de explanação, né, dos números, porque, de fato, quando complica-se muito, a população não se interessa, porque, de fato, não entende. Agora, quando a gente transforma isso numa linguagem acessível a todos, a gente faz com que as pessoas se interessem mais em entender como é feito o orçamento de uma cidade do tamanho da cidade de Osasco. Eu sempre gosto de falar aqui, né, Bruno, que você cuidar de um orçamento de uma cidade, claro que não é para
Não dá para fazer uma comparação em tamanhos e em números. Mas eu sempre digo para quem está nos assistindo, para a dona de casa, para aquela pessoa que trabalhou o dia inteiro e chegou agora, e que está nos acompanhando, e olha, o que está acontecendo, o que eles estão falando, gente? Como é isso? Eu sempre falo o seguinte, quando se você é casado ou não, enfim, tem lá o seu salário com seu esposo, seu marido, seu ficante, enfim, não importa, com alguém da sua família, junta os salários, soma-se as dívidas, né, e vai pagar as contas de acordo com aquilo que você recebeu. E, óbvio, se sobrar mais alguma coisa, você vai para o cinema, você vai para um jantar. A mesma coisa no município. A gente faz um planejamento para que o que a gente receba vá de acordo com as dívidas que a gente já tem, que são os planejamentos. E aquilo que vem a mais, uma emenda, um projeto do governo federal, um projeto do governo estadual que a gente pode cadastrar ao município, o que vem a mais, a gente aumenta as políticas públicas, ou seja, os serviços. Aumenta a qualidade daquilo que já existe e pode, com certeza, aí lançar outros programas, como a gente gosta muito de falar, Bruno, do programa Nosso Futuro, do cartão Nosso Futuro, né? É o primeiro município, acho que do país, a ter uma política pública de exatamente de expressão como essa, alguém que subsidia com um valor que para muitos é irrisório, mas que ajuda aquela família a ter uma alimentação de qualidade. Eu quero agradecer também a presença do João Pérez, como é conhecido aqui em Osasco, para mim é João Paulo ainda, né? Pucciarelli, que é o nosso diretor do Banco de Alimentos, que agora tem a Secretaria Executiva da Família, e também, como que é o nome agora que ficou? Que é o nome Na verdade, o João é secretário executivo de Segurança Alimentar. Isso. Da Secretaria da Família e Cidadania. Muito bom. Obrigada, Bruno. Obrigada, João, pela presença. E também falar, João, que na semana passada eu estive em São Paulo para a gente conhecer um projeto. O Bruno também vai amar esse projeto, que é um projeto chamado de Armazém Solidário. É muito bacana, você vai amar, se você não sabe ainda o que é, mas é um mercado que ele é quase que municipal, né, gente? Ele vai vender produtos bem acessíveis para a população em vulnerabilidade social. É só para quem está cadastrado no CAD único. Então, quem tem comércio vai falar, nossa, eu vou perder, porque o meu mercado não. A população de baixa renda mesmo vai poder ter acesso a alimentos de qualidade. Porque, Bruno, é essencial a gente fazer as doações e Delby, através das cestas básicas ou de muitos movimentos, até um movimento como o do Banco de Alimentos. Mas, quando a gente dá uma cesta básica para uma pessoa, a gente, sem dúvida, transforma a vida dela. Mas a gente não permite a ela que ela tenha, não dá a ela o poder de compra. A gente não dá a ela a opção, Julião e Alex, Sandro, de fazer a opção por um alimento. Ela não pode escolher, ela tem que comer exatamente aquilo que está dentro da cesta básica. E, muitas vezes, alimentos, inclusive, são jogados fora, são doados para uma outra pessoa, porque aquela família, de repente, poxa, não é só porque a família é humilde, não tem condições, que ela é obrigada a comer fubá todos os dias. Eu estou só dando um exemplo. Então, esse programa é muito incrível, porque ele vai dar esse poder da pessoa a fazer a compra de um item dentro de uma qualidade, né, alimentar, respeitada ali, poder consumir produtos de qualidade a um preço muito acessível. E esses mercados, eles não terão produtos altamente processados, embutidos, né, que fazem mal para a nossa alimentação. Pelo contrário, alimentos muito saudáveis, também terão produtos de limpeza, etc., não venderão bebidas alcoólicas, refrigerantes, etc. Então, é um projeto que a gente está tentando viabilizar aqui, Bruno. Eu já conversei com o prefeito Rogério Lins, estou também em conversa com o João, para a gente tentar trazer isso para a nossa cidade, trazendo mais autonomia para as famílias, mais dignidade, mais poder de compra, né? E eu acho que isso é muito importante, já que a gente está falando aqui
de finanças, de compra, de poder de compra, eu achei pertinente a gente falar que a gente sempre está pensando em projetos interessantes para a nossa cidade, discutindo isso com o Executivo para entender a viabilidade. Mas também, enquanto vereadores, né, Julião, buscando recursos, também com deputados estaduais e federais, para que a gente consiga aí transformar a nossa cidade numa cidade cada vez melhor. Bom, agora chega de falar, eu convido o nobre vereador Julião, vice-presidente dessa casa, membro da Comissão de Economia e Finanças, para que faça uso da palavra. E nosso secretário também hoje. Muito boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Quero agradecer e já parabenizar a nossa presidente da comissão, Elza Oliveira, e já de antemão também falo que é uma pessoa muito comprometida com a nossa cidade, comprometida com essa casa. Parabéns pelo excelente trabalho que desenvolve aqui na nossa cidade. Bruno Mancini, conheço já há muito tempo, e também dizer que o nosso prefeito ele acerta, né, mais uma vez em colocar pessoas competentes, né, como secretário, né, de finanças da nossa cidade, e também pessoas os colaboradores, né, que também efetivos, comissionados, que também têm uma responsabilidade muito grande em cuidar do dinheiro público e cuidar bem do destino do nosso dinheiro. O novo vereador Delbo Teruel, que também é o líder do governo nessa casa, que também está nos ajudando muito aqui e ajuda a fortalecer a nossa cidade, né, em vários segmentos. Alexandro, conhecendo hoje, mas parabéns pela explanação, você e a nobre amiga. E eu vim aqui mais para parabenizar, né, cada um dos colaboradores da Secretaria de Finanças. Eu acho que é importante a gente apontar algumas coisas, mas também é importante a gente vir aqui agradecer vocês, né, que lutam tanto lá dentro dos seus repartimentos lá e também no seu horário de trabalho, para que as pessoas possam ter a sua garantia de que esse dinheiro, esse recurso, tem um destino correto. Também eu quero que o Bruno estenda lá um abraço ao nosso prefeito, Rogério Lins, e dizer a todos também que essa audiência pública ela está sendo transmitida pela TV Câmara, que às vezes as pessoas falam, pô, a Câmara não tem muita gente assistindo, mas vai estar disponível, né, para todos eles, aqueles que tiverem interesse, para poder estar assistindo e, de repente, questionando. De repente, questiona no gabinete da nova vereadora Elza, ou dos nossos mesmo, ou, de repente, pode entrar no site da Prefeitura e, de repente, questionar lá no site da Secretaria de Finanças. Mandar um abraço aqui ao doutor João, que é o secretário executivo do nosso município, e desejar a todos uma ótima noite. Muito obrigado. Obrigada, vereador Julião. É importante a gente dizer que tudo passa por essa casa, como o Bruno também disse aqui, e que essa parceria, como o vereador Julião tem sempre falado aqui, ela tem sido fundamental para que a gente dê a devida atenção aos projetos que cheguem aqui nessa casa, que merece dedicação, que merece a nossa análise minuciosa e, consequentemente, a nossa aprovação para que as coisas aconteçam na nossa cidade. Eu agradeço muito ao vereador Delbo Teruel, que é o nosso líder de governo, e, com a sua experiência, vem aqui sempre contribuindo com as discussões, muito, a gente aprende muito com Vossa Excelência, que já está de cabelos brancos, né, de tanta experiência. Então, Delbo, eu quero te agradecer muito pelo teu trabalho aqui, pela sua competência e por nos manter sempre muito bem informados aqui como líder do governo. Bom, eu consultei aqui o nosso departamento de suporte aqui na Câmara de Comissões. Não há perguntas, né? Não há perguntas, mas, como bem disse o Julião,
audiência pública ficará gravada no nosso site, para que todos possam ter acesso. Isso é uma forma também, Bruno, de transparência, que a prestação de contas nada mais é do que dizer para o povo aonde que está sendo usado o dinheiro dos impostos que eles pagam aqui para a prefeitura da nossa cidade. Quero aproveitar e agradecer ao nosso deputado estadual, Gerson Pessoa. Eu sempre digo que, felizmente, a cidade de Osasco entendeu hoje o quanto é importante a gente ter um representante genuíno da nossa cidade. Hoje nós temos 3 deputados estaduais. Eu gostaria de agradecer demais, em nome do Gerson Pessoa, todos os outros, e dizer que o Gerson Pessoa tem trazido emendas para o nosso município e também para o terceiro setor, que é fundamental, né, Bruno? É um braço do poder público para executar a política pública, principalmente aos mais vulneráveis. Então, segue o meu abraço ao Gerson Pessoa e também ao prefeito Rogério Lins, pelo trabalho que vem exercendo aqui na nossa cidade, pela quantidade de espaços que ele tem melhorado, enfim, tudo que ele tem feito para deixar a nossa cidade cada vez melhor. Eu agradeço também ao presidente Carmônio Bastos, nosso presidente aqui da Câmara, que tem feito um trabalho excepcional. Agradeço também aos nobres vereadores, que são membros da Comissão de Economia e Finanças, que nos ajudam todos os dias, porque todos os projetos passam pela Comissão de Finanças, e também aos demais vereadores que não puderam estar aqui hoje, em virtude de compromissos já agendados anteriormente. Eu agradeço os palestrantes, que eu faço questão de nominá-los aqui, o Alex Sandro, a Daniela, só foram os 2, né? E o Bruno, que é nosso vixe, fugiu a palavra, gente. Palestrante nato, enfim, ele que vem. Pode falar xodó, que eu gosto. Não queria falar isso, mas ok. É nosso xodó, sim. Enfim, agradecer muito para vocês que contribuíram, enriqueceram essa nossa audiência pública, mas também agradeço as pessoas mais importantes de tudo isso, que são os nossos munícipes. Sem eles, nós não estaríamos aqui, não faria sentido algum. Mas todos esses que puderam nos acompanhar aí através da TV Câmara, também das redes sociais, e que prestigiaram essa audiência. E agradeço, por fim, gente, a todos os servidores da Câmara Municipal, que estão todos os dias aqui envolvidos na organização dessa audiência pública. Hoje eu faço em nome da Kátia, aqui. Obrigada, viu, Kátia? Em seu nome, cumprimento a todos e declaro encerrada a presente audiência pública, desejando uma ótima noite a todos vocês.